Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente, poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Amém? A palavra está em 1 Samuel, capítulo eh, 19 e capítulo 20, de verso 1 em diante, aonde fala que Saul estava sempre de má fé com Davi, mas Davi já havia desconfiado dessa situação e Jonatas, inocente nessa situação, achando que seu pai não estava de boa fé com Davi, e Davi, sem querer contar essa verdade para Jonatas, e até Jonatas descobrir que o seu pai realmente estava de má fé, saiu um dia para conversar com seu pai. O seu pai achou e desconfiou, Saul desconfiou que Jonatas estava levando conversa para Davi, não confiou, mentiu para Jonatas. E Jonatas levou para Davi que Davi ficasse despreocupado, que seu pai não estava de má fé com ele, mas que ele ficasse tranquilo. E Davi, já desconfiando de tudo, para não aborrecer e não deixar Jonatas triste com toda a situação, porque o pai, Saul, na frente de Jonatas e de algumas pessoas, ele tratava Davi bem, mas quando eles estavam sozinhos, ele se rebelava totalmente contra a Davi, e Davi, com a unção que o Senhor derramou, a graça que o Senhor derramou sobre a vida de Davi, então a sabedoria do Senhor estava sempre com Davi, e Davi, para não contar a Jonatas, para Jonatas não ficar triste, evitou, e isso Davi acabou fugindo da onde estava lá com Saul, e foi para um outro local, se esconder em uma caverna, aonde ele criou também com Jonatas um elo grande de amizade, de irmãos, uma aliança entre eles. E um dia Jonatas saiu com seu pai para saber realmente os planos do pai para com Davi. E aí o seu pai, Saul, escondeu de Jonatas, só que Jonatas foi descobrindo também que o pai estava de má fé com Davi. E com isso, um dia tendo um jantar, tendo uma reunião lá com Saul e os seus, e as pessoas sentiram falta de Davi à mesa. O lugar de Davi estava vazio. As pessoas começaram a perguntar sobre Davi, e até Saul não sabia onde Davi estava. Davi já estava escondido, já tinha fugido. E Saul perguntou ao seu filho Jonatas, e Jonatas disse que Davi tinha pedido permissão para ir a Belém ver seus pais, ver seus familiares, que eles iriam ter uma comemoração, mas isso só foi mesmo para tirar Saul de tempo. E Saul ficou muito nervoso, e começou a desconsiderar Jonatas. E Jonatas, sabendo que Saul já estava de má fé realmente com Davi, lançaram entre eles Davi e Jonatas para ter 100% certeza de toda a má fé de seu pai com Davi. Levou um soldado, pegou uma espada, algumas espadas, e pegou um dos seus soldados e foi até Davi. Chegando próximo de Davi, ele lançou uma espada e gritou de lá onde a espada tinha caído. E Davi, percebendo tudo, tendo certeza que Saul estava de má fé, querendo destruir Davi, Davi foi para teve certeza,
E aí, quando Jonathan falou algo, entendeu sobre eles o que estava acontecendo, e o soldado voltou para o palácio. E dali já teve uma despedida de Saul não, perdão, de Jonathan com Davi. No verso 20, ele já diz assim: Por fim, Jonatas disse a Davi: Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: Seja o Senhor testemunha entre mim e você, entre minha descendência e a sua descendência para sempre. Assim, eles se separaram. Davi tomou outro rumo e Jonatas voltou à cidade. E nesse período também que que Davi estava, que fugiu de lá do palácio, ele também encontrou com o profeta Samuel, onde o profeta Samuel profetizou bastante sobre a vida de Davi e gerando um conforto a Davi. E assim foi esse período de Davi, Jonatas e Saul. Então, ali Davi já tomou um outro rumo da sua vida, Jonatas também, mas o elo entre eles não terminou, não acabou fazendo esse juramento, tendo esse juramento entre afinidades de irmãos. Não era irmãos, né, de familiar, mas o irmão de afinidade, aonde muitas das vezes a gente se dá bem melhor. Espero que não seja o caso, nem meu caso, nem o caso de meus irmãos, das minhas irmãs, mas tem familiares que de sangue que não é tão bem na família quanto amigos e amizades de fora. Tem pessoas que o Senhor junta para abençoar, para ajudar, que não tem nada de parentesco, mas que ajuda e abençoa, como se fossem irmãos. Deus coloca no caminho, né? Então, assim foi essa trajetória, esse estudo que a gente está fazendo sobre também de Davi e Saul. A gente já vinha falando outras palavras, em outras mensagens que o Senhor tem colocado no coração, mas estudando com mais a profundidade, para a gente estar sabendo sobre a passagem bíblica do início, meio e fim. E assim estou fazendo um estudo mais aprofundado com essa parte de Samuel, né? Primeiro Samuel, que fala sobre toda a trajetória de Davi com Saul, e também em Êxodo lá falando agora também do profeta Moisés. Eu também estou fazendo um estudo mais aprofundado, então por esses dias a gente vai ver muito sobre esses profetas do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus, meus irmãos, eu oro, a minha oração é para que o Senhor nos desperte mais e mais e mais, e que a nossa aliança para com os nossos, que Deus coloque pessoas de bom coração, de boa índole, de um coração de irmandade para nos ajudar e nos abençoar, como assim foi Jonatas com Davi, aquele elo entre eles, de irmãos, e assim foi para todos sempre. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus. Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos.